Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu gostaria que hoje você escutasse esse áudio. É um relato que o meu amigo Tavares Armando, do canal Radical TV e do canal Vlogs do Primata, ele entrevistou uma jovem que foi filha de um obreiro da instituição Igreja Universal. O relato é muito forte, é muito impactante, e eu gostaria que você desse a tua atenção a esse áudio e escutasse até o final o exagero, o extremo da pessoa ela se entregar à religiosidade, ao engano e à mentira que muitos líderes religiosos pregam nos dias de hoje. Então tá aí, esse é um relato que eu tô colocando nesse canal, Segunda Opinião Ricardo Costa. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva, ative as suas notificações para receber mais vídeos desse. E de antemão, eu agradeço o meu amigo, o Tavares Armando, do canal Radical TV e do Vlogs do Primata. Você que não é inscrito nesses canais que eu acabei de dizer, tanto no Radical TV como no Vlogs do Primata, vai lá e se inscreva, tá bom? O canal Radical TV, o nosso amigo faz denúncias contra o sistema religioso, e no Vlogs do Primata são imagens incríveis de lugares fantásticos que eu espero ir lá assistir, tá bom? Veja aí o relato. Exatamente. Foste membro da Universal? Sim, durante 11 anos eu frequentei a igreja e meu pai, mais de 25 anos, ele frequentou a Universal. Durante 11 anos frequentaste a Universal e o teu pai frequentou a Universal durante 25 anos. Isso. O que é que vos levou para a Igreja Universal? O que é que vos levou a frequentar a Igreja Universal? Bom, meu pai, ele era da Igreja Católica e aí eu acho que ele começou a não se sentir tão, assim, acolhido lá e ele resolveu ter uma outra religião. Ele encontrou essa igreja e começou a frequentar. Ele achou que era mais... era melhor para ele, né? Ele começou a gostar mais da Universal. E aí ele saiu do catolicismo e foi para os evangélicos. O teu pai abandonou a Igreja Católica, saiu do catolicismo e foi para a Universal. Nos primeiros dias dos primeiros dias começaram a frequentar, depois de terem saído da Católica, começaram a frequentar a Universal. Houve alguma mudança que fez com que você também frequentasse a Universal? Não, aí foi no caso meu pai mesmo que me levava e começou a levar a família inteira. Levou minha mãe e as filhas, né? Exatamente. Começou a levar a ti, levou a tua mãe, a família toda começou a frequentar a Universal por influência do pai. Isso. Exatamente. Mas durante o tempo que foram frequentando a Universal, houve alguma mudança da parte do teu pai? Tem coisas que vocês enfrentavam, problemas que vocês passavam antes de entrar para a Universal e que depois de entrar notaram alguma mudança? Sim, meu pai, ele começou a ser uma pessoa assim mais... antes ele tinha mais amigos, ele era uma pessoa mais extrovertida. E aí, depois que ele começou a entrar na igreja, ele começou a ser uma pessoa que se afastou um pouco dos amigos dele. Ele começou a só pensar em ler a Bíblia e nas coisas da igreja. A questão dele de empresarial, a questão dele profissional também, ele começou a não ter tanta vontade, né? Ele parou de só pensar no trabalho dele e começou a pensar muito na igreja e se interessou no trabalho que a igreja desenvolvia, tanto que ele começou a ser obreiro da igreja.
Exato. O teu pai, quando começou a frequentar a Igreja Universal, pelo que eu entendi, afastou-se das amizades. Praticamente deixou de participar das rodas de amigos e mesmo também começou a mostrar menos interesse no seu trabalho. É isso aí? Isso mesmo. Começou a se dedicar de forma assim mais integral para a igreja. É isso? Isso, a vida dele começou a ser mais relacionada a coisas da igreja. Tanto que ele virou obreiro, né? E começou a evangelizar. Então, uma pessoa que era empresário, ele saía nos bairros mais humildes da cidade onde a gente morava, que era no interior, e ele ia evangelizar, porque ele ficava preocupado com a alma das pessoas. Ele tinha muita essa preocupação. Eu preciso conseguir almas para Deus, eu preciso levar Deus para essas pessoas. Então, ele não tinha preocupação só com ele, a preocupação que ele tinha era com os outros também. Exatamente. Exatamente. O teu pai era uma pessoa muito dedicada. Ele entregou-se mesmo de coração para a obra de Deus. Ele começou a evangelizar, começou a ganhar almas. Esta fase que o teu pai viveu, quase todos nós vivemos na Igreja Universal, que é chamado a fase do primeiro amor, onde o maior desejo da pessoa era levar os outros a ouvirem a palavra, aquela palavra viva, aquela palavra da salvação. E creio que o teu pai estava a viver também esta fase, não é? Uhum. Ele não fez isso por um ano, tá? Foram muitos anos da vida dele, e ele pegava o carro, ele ia nos bairros mais humildes, aí pegava as pessoas, levava até a igreja de carro, ele ia nos presídios também, evangelizar junto com a igreja. Então ele tinha todo esse trabalho que era total da igreja mesmo. Exatamente, mas em algum momento você sentiu que o teu pai tinha algum desejo de ser pastor ou queria apenas ficar mesmo no átrio, apenas como obreiro? Não, ele nunca teve desejo de ser pastor. O objetivo dele mesmo era ser obreiro, continuar como obreiro. Sim, mas um obreiro dedicado. Sim, muito dedicado, até demais. Muito bom. E quando é que esta crença do seu pai começou a se tornar, essa crença, essa entrega, essa dedicação do seu pai, começou a se tornar praticamente um problema? O que é que houve contigo e com a tua família, de concreto? Uhum. Os meus pais, eles foram casados por 30 anos. Eles viveram um casamento durante todo esse tempo, e a minha mãe, ela começou a verificar que meu pai, ele já não tinha mais aquela satisfação em trabalhar, a empresa dele não estava muito bem financeiramente, e ela via que ele passava muito tempo na igreja. Então, isso começou a causar brigas no casamento deles, um casamento que durou 30 anos. E a minha mãe, nessa época, ela deixou a igreja, pediu para o meu pai para sair dessa igreja e encontrar qualquer outra que poderia ser evangélica, mas que não tivesse essa questão do dinheiro ser tão relevante, né? Mas o meu pai, ele acreditava que só a Universal iria salvar ele, né? Ele não dava essa possibilidade de ele encontrar uma outra religião que ele também pudesse encontrar Deus, mas sem ter que oferecer tanto dinheiro. Tanto que ele fez, ele já doou carro, ele doou terreno, ele comprava esses bancos de igreja, ele comprava. Então, assim, ele se doava muito para a igreja, né? Além do trabalho, era doação mesmo de dinheiro. E quando meu pai financeiramente ficou ruim, a empresa dele começou a não ter tanto retorno financeiro, a minha mãe falou para ele, olha, ou você deixa essa igreja, ou eu vou me separar, porque dessa forma eu não estou conseguindo. É muita coisa. E meu pai, na época, em vez da igreja ajudar ele, não. Eles não se preocupavam com a vida financeira do meu pai. Meu pai via os depoimentos da igreja de pessoas com avião,
com mansão, com apartamentos de luxo, em bairros de alto padrão. E ele perguntava, ele me olhava e falava: filha, o que será que eu tenho? Será que Deus não me escuta? Será que eu tenho que dar tudo que eu tenho, dar até a empresa que eu tenho, vender tudo? Ele até já cogitou nessa hipótese. Será que eu tenho que vender toda a minha empresa e entregar para a igreja para eu conseguir essa bênção? Porque já fazem anos que eu faço voto aqui nessa igreja e não acontece absolutamente nada comigo. Então, o problema sou eu. Durante todos esses anos, Armando, eu nunca vi o meu pai culpar a igreja. Ele se autoculpava, como se ele não fosse digno de Deus. Como se o Deus não está dando o retorno financeiro, que era o que a igreja pregava, ele, então, quer dizer que Deus não escutava, Deus não ouvia. Mas ele fazia sacrifício, só que ele não era respondido. Então, ele se torturava. Era uma igreja que deixava ele tinha muitas cobranças com ele mesmo e assim, a igreja não dava nenhuma estrutura para ele, era só cobrança, que ele tinha que ser isso, que ele tinha que ter avião, que ele tinha que ser isso, mas ele não estava conseguindo ter aquele retorno e ele se questionava muito sobre isso. Aí acontece, meus pais se separaram, minha mãe foi morar em outro estado. Ligou pro meu pai depois de uns 2 meses, tentou pedir para ele: olha, se você sair dessa igreja, eu retorno para casa, pode ser qualquer igreja evangélica, mas só se você sair dessa igreja. Ela deu essa condição para ele e ele não aceitou. Ele falava: a única forma de eu ser salvo é pela Igreja Universal, era isso que ele dizia. Então, meu pai começou, depois de que ele se separou da minha mãe, ele entrou em depressão. Porque a igreja, ele era obreiro na época. A igreja, após saber que ele tinha se separado da minha mãe, chamou ele e falou: agora, infelizmente, você não vai poder fazer parte da igreja. Você não vai mais poder ser obreiro. Aí meu pai perguntou: mas por quê? Eu continuo sendo a mesma pessoa, eu só me separei da minha esposa por conta da igreja. E também teve uma outra coisa que meu pai fez, ele doou, além de carro, terreno, ele pegou as alianças de casamento da minha mãe e deu para a igreja, porque a aliança era de ouro. Então, acho que esse foi assim o fim do casamento deles. Porque o símbolo do casamento de 30 anos para minha mãe foi o fim de qualquer assim, possibilidade de continuar com meu pai. Ela deu a aliança, eles ficaram durante alguns anos depois disso, mas eu percebi que depois que minha mãe tirou a aliança para dar para a igreja, ela ficou muito assim chocada, né, com aquela atitude do meu pai, porque a aliança é o símbolo do casamento, né? E até isso foi tirado deles. Então, assim, a minha mãe passou por muita coisa. Ela passava por dificuldade em casa e na igreja meu pai tinha que fazer tinha que mostrar que estava tudo bem e que financeiramente ele podia contribuir com a igreja. Eles recebiam meu pai muito bem, porque meu pai dava dinheiro. Então, ele se sentia prestigiado na igreja, né? Porque quando ele chegava, vinha pastor, vinha os outros obreiros, todos cumprimentar ele, porque sabiam que ele é quem dava dinheiro. Mas quando meu pai ficou mal financeiramente e quando acabou o casamento, eles pediram o uniforme dele de obreiro. Ali foi assim, a última coisa que poderia ter acontecido com meu pai, né? Ali ele entrou numa depressão muito grande, porque ele não imaginaria que depois de tantos anos doando a vida dele para aquela igreja, eles poderiam tirar o uniforme dele, que era a coisa que ele mais gostava de fazer. Ele passava Natal, Ano Novo, todas as datas comemorativas na igreja. Ele, antes de passar com a família, era primeiro a igreja, tudo era a igreja. Às vezes lá em casa não podia nem assistir a Globo, tinha que assistir a Record. Ele obrigava às vezes a gente. Então tinha umas coisas que eram
bem complicadas, assim, e isso durante muitos anos da minha vida. Eu cresci nesse ambiente de discussão por causa da igreja. Vocês chegaram a passar até dificuldades? Houve uma fase que vocês chegaram a passar fome de tanto teu pai doar tudo que ele tinha para a igreja? Fome não, mas assim, minha mãe já chegou a, por exemplo, não ter dinheiro para comprar um pão no mercado e ter que fazer o pão em casa. Então, tudo era muito contado. A minha mãe, tudo era contado. Não tinha possibilidade, às vezes, de pegar e comprar o que queria. Mas na igreja tinha que fazer a fogueira santa, entendeu? Então, a minha mãe, ela estava numa realidade que a igreja já passava era uma outra situação, entendeu? A situação que a minha mãe vivia em casa era totalmente diferente. Era difícil e eram quatro filhos. Aí, no caso, quando os meus pais se separaram, e foi pedido o uniforme de obreiro do meu pai, ali foi o fim mesmo do meu pai. Ele continuou na igreja, devolveu o uniforme, né? Ele não entendia o porquê que ele tinha que deixar de fazer algo que ele gostava. Se quem havia separado eles no caso, foi a igreja, né? Mas ele continuou na igreja até chegar no momento da vida dele que a empresa dele decretou falência e ele veio né? Então, e assim, eu me pergunto, se meu pai, quem sabe, tivesse sendo obreiro da igreja, será que ele teria cessado? Se eles não tivessem tirado dele o que ele gostava de fazer, será que ele teria cometido algo tão, assim, tão ruim com ele mesmo? Porque aí tiraram o sonho dele, que era trabalhar para a igreja, né? Sem ganhar nada, mas era a alegria dele de viver. Ele tirou a própria vida. Sim, e minha mãe morreu depois de 1 mês dele. A minha mãe morreu daí de hepatite. Os dois faleceram. Isso é muito duro. Mas o meu pai, ele faleceu estando na igreja. Ele não saiu da igreja e aí faleceu. Ele continuou na igreja até o fim da vida dele, que era o que ele falava, que da Universal ele não poderia sair. Então ele não saiu e ele morreu. A minha mãe deu a chance de voltar com meu pai, de voltar a ter uma família, se ele saísse da igreja, e ele não quis abandonar de jeito nenhum. E a igreja, ela foi totalmente assim, não deu suporte para ele, né, quando ele se separou da minha mãe, e quando ele estava com problema financeiro também, eles não se preocupam muito com as pessoas, não tem essa parte de humanidade, de compaixão, sabe? É muito relacionado a dinheiro, tudo é dinheiro para eles. Então, como meu pai já não dava aqueles sacrifícios que ele dava antes, ele já não era alguém assim que eles gostariam de ajudar, né? Então, meu pai ele foi retirado da igreja, da obra, né? Mas mesmo assim ele quis continuar. E ele quedou continuando na igreja, né? Sim, e atualmente, qual é a tua visão sobre a Igreja Universal? Bom, a minha visão é que eles, assim, eles são muito, eles focam muito na questão financeira, né? Deus, eu acho que ele é amor, é compaixão. Deus, eu acho que ele não precisa do seu dinheiro para ele existir, né? Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer que você passe por uma situação difícil para ele reconhecer que você o ama, né? Ele, bem pelo contrário, Deus, ele quer que você fique bem porque você é filho dele. Então Deus não quer tirar o teu dinheiro, não quer que você passe por dificuldade para dizer que você o ama. Eu acho que essa questão
tá muito errada na igreja, né? E isso acaba confundindo um pouco do que é Deus. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão na igreja são pessoas boas, porém são influenciáveis, né? E como o Edir Macedo, ele tem muito esse lado comunicativo dele, que é o que eu não tenho, eu tenho um pouco de dificuldade até para falar, mas ele tem muito esse lado comunicativo, ele consegue falar com um público muito grande e consegue fazer com que as pessoas entendam ele e façam o que ele quer. Então ele tem esse lado comunicativo, que é o que faz a igreja crescer, né? E assim, às vezes eu gostaria muito que as pessoas no Brasil tivessem essa clareza de pensamento que os angolanos estão tendo, né? E a África inteira está tendo. Vocês estão tendo uma clareza do que realmente acontece por trás, né? Então, eu acho que no Brasil isso ainda falta muito, talvez porque as pessoas não sofrem tanto quanto na África. Eu até fiquei indignada quando eu vi sobre os milhões de dólares que ele tirava da África para vir para o Brasil. Eu não consegui entender como é que uma pessoa, em nome de Deus, poderia fazer isso. E isso eu me revoltei bastante, né, ao saber disso. Precisa de pessoas para ajudar e não para ir lá para retirar o que assim, a África já foi escravizada, já passou por muita exploração. Eu acho que precisa de pessoas para ajudar. Os outros países precisam ajudar a África e não ir lá para retirar ainda o pouco que tem, né? Exatamente. E quando eu vi a capacidade, eu consegui ver a frieza que ele tem, né? E como é que ele pode... Raquel, é exatamente isso que disseste. A África é um continente que precisa de parceiro, de pessoas que queiram somar, não pessoas que venham subtrair, pessoas que venham explorar. Porque já fomos praticamente explorados por mais de 500 anos, tá vendo? Yeah. Então, concordo plenamente contigo. Então, você vê uma pessoa que sabe de toda a história do continente e anula essa história, né? Anula a história do povo, né? O sofrimento que vocês passaram e apenas pela sua própria ganância. Então eu parabenizo assim todo o povo africano pela revolta, pelo movimento que vocês estão tendo. E quando eu vi isso na internet, eu até fiquei emocionada, assim, porque eu senti como se parte do que eu sofri na minha vida com a minha família, né? Durante a minha vida, parte desse sofrimento estivesse diminuindo um pouco. Quando eu vi que vocês se revoltaram e falaram que não, que com vocês não é qualquer igreja que pode chegar e pode retirar o que quiser e mandar como quiser. Vocês já sofreram muito, já foram explorados e eu acho que não é por aí, não. Deus não explora ninguém, né? Exatamente. E ver a clareza que vocês têm, assim... Eu gostaria muito que o brasileiro tivesse essa clareza de pensamento, sabe? Não acho que a igreja ela tem que acabar. Eu acho que assim a forma como ela lida com as coisas, eu acho que tem que ser corrigido, né? Sim, tem que haver alguma mudança, exatamente isso. Isso, e eu acho que vocês tiraram, né, o Edir Macedo na administração. Eu acho que foi muito importante para vocês. Eu acho que vocês têm que ser um povo unido mesmo e continuar com a igreja, mas sem essa questão de focar muito em dinheiro, né? Eu acho que é mais na união mesmo. Exatamente, exatamente. Raquel, qual é o teu conselho, né, para finalizar? Qual é o teu conselho para aquelas pessoas que não acreditam que Edir Macedo, a sua maneira de anunciar o evangelho, a teologia da prosperidade, a sua estratégia dentro da Universal é extremamente prejudicial às famílias? Uhum.
Bom, eu acho que o meu depoimento, por si só, ele já diz tudo, né? O que a minha família passou, a dificuldade que a gente tinha financeiramente em casa. Mas na igreja a gente tinha que demonstrar que não tinha nada disso, que estava tudo bem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que perceber que muitas pessoas já passaram por isso, né? Eu acho que você tem vários depoimentos já de pessoas que frequentaram a igreja, que passaram por algum tipo foram alguma injustiça, né? Eu acho que a gente precisa procurar ter mais clareza, assim, do que é Deus, né? Que Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer a nossa união, e é isso. Exatamente isso. Eu tentei. Teve um pastor chamado Carlos Magno, ele fez um depoimento falando sobre o Edir Macedo, como ele arrecadava dinheiro. Eu mostrei isso para o meu pai, olha só como é a forma que o Edir Macedo, né, consegue dinheiro. Ele falou até que o Edir Macedo jogava a Bíblia no chão, a forma dele se comunicar com o povo é uma forma muito errada, arrogante, não é? Muito radical. Então, acho que o meu maior aprendizado, Armando, na minha vida foi que tudo que tende ao radicalismo, você tem que tomar cuidado, né? E eu acho que o Edir Macedo, ele é muito radical em tudo que ele faz, né? Eu acho que a vida, ela precisa de um equilíbrio para dar certo. Acho que Deus está no equilíbrio e não no radicalismo. Então, acho que é isso mesmo. Raquel, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado e principalmente pelo relato, pelo depoimento que prestaste ao nosso canal. Porque esse depoimento, esse depoimento que você contou aqui na Radical TV vai ajudar milhares de pessoas no mundo inteiro, não só na América, na Ásia, na Europa, mas também como aqui na África, porque infelizmente ainda alguns irmãos africanos ainda encontram-se dominados, né? Encontram-se no obscurantismo, encontram-se na ignorância, não querem abrir os olhos, não querem enxergar, não querem perceber com fatos que Edir Macedo não é um homem de Deus que Deus levantou. Edir Macedo é nada mais, nada menos do que um espertalhão que entendeu alguns versículos da Bíblia e se pendura nesses versículos da Bíblia para explorar, destruir a vida de pessoas. Então, muito obrigado mesmo, de coração, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Armando, e desejo que o seu trabalho continue e a gente tenha bons frutos dessa nossa conversa e eu desejo muito que a África continue com esse movimento aí e não pare. Muito obrigado. E não permita mais o Edir Macedo consiga continuar com a igreja dele aí na África. Eu desejo muito que a África se liberte disso. Eu também desejo que nos 54 países da África, que só ainda Angola está liberta, ficaram 53 países, né, que estão aprisionadas pelo Edir Macedo. Também desejo que todas elas encontrem a clareza, encontrem a luz, consigam se libertar do jugo de Edir Macedo, porque Edir Macedo é o mal para as pessoas, é o mal para a humanidade. Edir Macedo é o mal para todos nós. Muito obrigado, minha mana. Deus abençoe. Obrigada. Você também. Ok. Bom, família, tivemos em contato com a nossa amiga Raquel, diretamente do Brasil, contou o seu depoimento.